Olá, muito bem-vindo ao Quarta Parte Justiça e Disciplina, o teu podcast de Direito Militar. Comigo, Giliar Pires. E comigo, Marcos Peçanha. E hoje nós vamos dar continuidade aos episódios que a gente vem falando sobre o processo administrativo disciplinar, falando sobre a solução, que é o ato de decisão do processo disciplinar. É onde, vamos ver, vai ser punido ou não vai ser punido o praça, né? A gente veio fazendo retrospectiva, sempre com alerta de que aqueles que não ouviram os episódios anteriores voltem e escutem, porque senão é capaz de se perderem, se pegarem o episódio pela metade, porque a gente já vem no 5º episódio falando sobre processo administrativo disciplinar no âmbito da Brigada Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, né? A gente já falou do cometimento da infração, da instauração do processo, a notificação disciplinar, a instrução, que é a audiência de justificação, e no último episódio a gente ia tentar falar sobre julgamento em um único episódio, mas acabei, tinha dado um spoiler que tinha um assunto muito que me é muito caro para tratar. Falamos sobre a imparcialidade, a necessidade de imparcialidade do julgador, sobre uma das causas de suspeição do julgador do processo administrativo disciplinar, e deixamos para esse outro episódio falarmos então sobre o julgamento em si daquele procedimento administrativo que vai, resultar ou não na punição do militar, né, Peçanha? Isso aí. Até dando uma dica pro pessoal assim, né, porque a gente sempre fala, né, Giliar, tu tá dando toda essa introdução ao tema e é claro que é importante que o pessoal daqui um pouco, para seguir, todos os nossos episódios eles têm uma ordem cronológica que a gente montou, assim, que a gente organizou para começar, como a gente diz, do começo, né, e ir avançando na medida que as coisas vão acontecendo, e o cometimento da infração, lá, da transgressão, e é isso, e indo, né, conforme o processo caminha. E agora a gente chega nesse momento da análise da solução. Mas, eventualmente, se o pessoal que nos acompanha, e aí pode tanto no podcast quanto no canal do YouTube, que ele vai acessar lá o nosso canal e ele vai ver o canal do YouTube, né? Vai ter todos os vídeos. E no podcast ele pode procurar também, daqui a um pouco ele está na fase que ele precisa fazer um recurso, que vai ser o nosso próximo episódio. Ele pode escutar talvez, direto lá, o episódio que fala do recurso. Agora a gente vai falar da solução. Então talvez se o militar, né, ou o advogado que nos acompanhe precise consultar, porque na verdade a gente está tentando cada vez mais isso, né, Giliar? Produzir um conhecimento de qualidade, com a validade, para sustentar todas as, vamos dizer assim, os intentos de conhecer essa matéria do direito militar, né? Então também como uma fonte de consulta, né? Porque tudo que a gente fala aqui, que a gente coloca como tema, a gente tem uma preocupação que antecede a gravação para trazer realmente informações coerentes, respaldadas em entendimento do Tribunal de Justiça Militar, ou eventualmente alguma mudança, e é claro, sempre fazendo aquele alerta de que pode ser feito um contraponto em relação a alguns temas ou algumas, vamos dizer assim, posicionamentos que a gente adota, né? Mas só fazendo essa ressalva, servindo como um material bem de apoio para aquele militar, para aquele profissional que pode fazer a busca conforme a sua necessidade no momento de estudo, no momento de consulta, né, Juliano? Perfeito, né? A minha dica é, escuta em ordem e depois vai nos que tu quer, nos que tu precisa. Sim. E comentando, né, dizendo, faltou tal coisa aqui, ou tá bom isso, nos dá o feedback para a gente poder cada vez mais aperfeiçoar esse conteúdo que a gente produz para ti. Essa é a grande verdade, Guilherme. Perfeito. Tá, agora vamos nos ater à solução, né? Eu fiz uma introdução no último episódio, antes da gente falar a respeito da necessidade de imparcialidade do julgador, que era os elementos da decisão. Os vetores, como tu diz, né? Os elementos do ato de decisão, certo, que seria o relatório, o resumo da defesa, e a gente estava falando da análise dos argumentos de defesa que vão resultar na última parte, que seria o dispositivo, né, que é onde há a decisão em si, determina a aplicação da punição ou considera justificada a conduta do militar. E aí eu já pulando, atropelando um pouco, porque não tem como a gente desconectar, né, as coisas, eu te pergunto, cara, o que precisa ter na minha defesa para o militar ser considerado justificado na sua conduta?
Pois bem, aí a gente parte, eu acho que a gente pode pegar aqui um dispositivo específico, né, Juliano, para a gente falar de duas, vamos dizer assim, são dois campos distintos. Uma que são as causas de justificação e a outra que são as causas de arquivamento. Na verdade, na ordem vem primeiro o arquivamento, né? O PADM será arquivado quando presente, e aí ele vai trazer um rol de incisos, salvo engano, né? E aí depois no último inciso vem as causas de justificação, que vai trazer outras circunstâncias, né? Eu acho que antes da gente adentrar de forma específica nessas causas de arquivamento e de justificação, né, conforme a gente conversar nos bastidores, né, a importância e a diferença que existe entre eu ter o arquivamento de um PADM ou eu ter a justificação, né, Juliano? Porque quando eu tenho a justificação, de fato, né, eu tenho a análise de mérito em relação àquela situação, àquela imputação que foi feita. Ou seja, em tese eu não poderia mais rediscutir, né, aquela acusação ali do PAD, porque ele foi justificado. Agora, quando ele foi arquivado, aí eu poderia sim, aí eu poderia, dizendo, colocando aqui a administração, né, poderia ser novamente levantado, surgir novas provas, enfim, são questões correlatas a essas, vamos dizer assim, a essas decisões, se elas são de resolução de mérito, digamos assim, né, ou se elas não resolvem o mérito do processo, né. E aí sim, não sei, de repente tu faz algum apontamento em relação a esses elementos e a gente passa a abordar esses elementos que compõem cada uma dessas possibilidades dentro do PAD, né? Eu acho que o único apontamento que eu faço é que, ao meu ver, existe uma impropriedade técnica no RDBM que mistura no mesmo artigo as causas de arquivamento e as causas de justificação. Em que pese, ok, a justificação vai levar ao arquivamento da forma como ele coloca ali. Mas eu acho que isso, tecnicamente falando, não é o mais apropriado, né? Mas, a respeito, então, né, em suma, resumindo o que tu falou se teu PAD, por exemplo, for arquivado por falta de provas, né, se ele for arquivado por falta de provas, a administração pode, trazendo elementos novos, uma nova prova que não existia, reabrir aquele procedimento. Em tese, isso poderia acontecer. Só que até a questão da impropriedade, ela vai além, que a gente não seria absoluta, essa questão de sempre quando é arquivamento eu poder reabrir e justificado não, porque eu estava revendo isso, tem um dos incisos do arquivamento que diz estar provada a inexistência do fato. Então isso é mérito, né? Apesar de ele dizer, olha, causa de arquivamento, tá, mas eu provei que não existiu mérito, né? Ou eu provei que o militar não participou daquele fato que existiu, que é uma transgressão disciplinar. Isso também evitaria que a administração reabrisse. É mérito, né? Resolve o mérito. Resolve o mérito. Então, mas aí poderia surgir um novo elemento que afasta aquilo que foi provado. Mas aí já existia uma coisa julgada, digamos assim, administrativa. Mas é uma perspectiva realmente que traz diversas, vamos dizer assim, incoerências, né? Sim, perfeito, né? Então eu acho que ele faz essa mistura. E num grande grupo, né, a gente pode dividir as questões de arquivamento em dois grandes grupos, né? As questões de arquivamento são referentes ao fato e referentes ao militar, ao sujeito, né? As referentes ao fato seria estar comprovada a inexistência do fato, não constituir o fato infração disciplinar e eu acho que seriam essas as... Não haver prova da existência do fato. Não haver prova da existência do fato e estar... Olha, né, o quão é pequena essa diferença, sim, né? Do inciso 1 pro 2 ali, né? Isso, estar provada a inexistência, ok, resolve mérito, né? Agora, não haver prova da existência do fato, daí não resolve o mérito, porque daí eu posso aventar uma nova prova depois. Para quem nos acompanha, assim, para ter clareza, para de escutar agora, abre o RDBM no artigo 32, é o que a gente está na frente aqui, e nós estamos todos os dias com isso, né, Giliar? Fazendo defesa em PAD e tal, e analisando 32, e aí o Giliar está falando do inciso 1 e 2. Para agora de executar o episódio e faz uma leitura desse artigo 32 e tu vai ver o quanto que realmente eles são parecidos, principalmente os incisos 1 e 2.
E eu acho que é importante, né, Juliano, Sim, que seja feita essa leitura, assim, com certeza, para né? ter essa proximidade, né? Claro, a discussão que a gente faz aqui, ela de forma alguma substituiria a leitura do RDBM, né? Mas ele, apesar de ele ter uma semelhança que confunde, causa confusão, na sua essência, ele gera um efeito jurídico distinto, absurdo, né? Porque num fato, tem a prova de que não existiu o fato, num inciso. No outro inciso, eu não tenho prova que ele existiu. Então, né, são ali os melindres que a gente se depara no dia a dia da advocacia, né? E o outro seria não constituir o fato uma infração disciplinar, algo que num primeiro momento se pode entender como violador à disciplina ou hierarquia, numa análise mais aprofundada diz, não, mas isso aqui não constitui. E eu acho que ele ganha relevância esse inciso, porque daí, pelo princípio da taxatividade, se o fato não constitui infração disciplinar, eu não posso responder processo disciplinar por ele, porque ele teria que estar listado lá no anexo 1 do RDBM. Só que a gente tem que lembrar que nos processos administrativos disciplinares, além de todos aquele rol bonitinho que a gente tem lá no anexo 1, que diz tudo que é infração disciplinar de natureza leve, média ou grave, além disso, a gente tem o artigo 7º, e aí, se eu não me engano, parágrafo 2º, a linha B, uma coisa que diz que tudo aquilo que for, e eu não sei se tu tá... Eu tô buscando, tu falou em taxatividade, e eu fui buscar um enquadramento aqui da transgressão da disciplina, que eu quero ver, eu faço um desafio para ti, Juliano, que tu consiga me dizer de que maneira, né, eu vou compatibilizar esse princípio da taxatividade. E ele está previsto no número 2, tu conhece? Número 2, inciso 2. Deixar de cumprir ou fazer cumprir normas regulamentares na esfera de suas atribuições. Cara, 50%, 40% de todo o PAD que eu pego tem esse enquadramento. Claro que no momento da correlação do fato à norma, se eu conseguir correlacionar qual foi o cumprimento ou descumprimento da norma regulamentar, tudo bem. Mas geralmente esse aqui, essa capitulação, o número 2, inciso 2 do anexo 1, ele viola totalmente a taxatividade. Porque eu não tenho uma correspondência via de regra em o que o militar deixou de fazer e ele viola a taxatividade. Mas esse que estava falando foi só uma provocação e um desafio assim, ó. Não tem uma taxatividade aqui, já. Via de regra, se eu tiver uma notificação disciplinar assim, ó, lançada ao vento com a menção a este número, eu sinceramente tenho dificuldade de formular uma defesa se eu não tenho uma acusação clara, né? Mas aí é que tá, né? O que eu vejo a respeito desse ponto específico, tá? Primeiro, para nós contextualizar, eu trouxe a taxatividade para dizer que ela não se aplica ao processo disciplinar e se tu acha que esse daí é muito amplo, eu vou... Eu tô com o 7º aqui. Tu tá com o 7º. Lê para nós o 7º, então. A transição disciplinar é qualquer violação dos princípios da ética, qualquer violação dos princípios da ética, dos deveres, das obrigações policiais militares, na sua manifestação elementar e simples, bem como qualquer omissão. Aí tem o parágrafo, né? E o segundo. Isso. São transgressões disciplinares. Todas as ações ou omissões contrárias à disciplina policial militar, especificadas no anexo 1 deste regulamento. Perfeito. Ponto. Né? Se o RDBM parasse aí, eu teria taxatividade. Porque diz, são transgressões disciplinares todas as ações ou omissões especificadas no anexo 1. Taxatividade. Tenho ali o que é e tal. Daí depois eu ia discutir cada um desses elementos. Mas aí entra o inciso 2º, que diz que também é transgressão disciplinar toda ação ou omissão não especificada na relação das transgressões do anexo citado, que afetem a honra pessoal, pundonor militar, decoro da classe, o sentimento de dever e outras prescrições contidas no Estatuto dos Servidores. Em algum lugar ou em um espaço? Não, aí então o que ele está me dizendo? O que é transgressão disciplinar? Tudo que o comandante dizer que é.
né? Olha o poder que a gente está colocando, o poder disciplinar que a gente está colocando. Eu entendo, e tu vai ver, cara, tem grandes pensadores do direito administrativo, como a de Pietro, que defendem que nos processos disciplinares, pela impossibilidade de prever toda a relação humana ou jurídica decorrente do ato de administrar a coisa pública, não caberia. A de Pietro é bem clara em dizer que ela defende que não existe a taxatividade. Mas daí, nesse ponto, talvez por ter o meu olhar viciado como advogado, como praça que eu era, eu vejo que, cara, não tem como a gente ter. Então, pelo mesmo argumento, justificaria eu ter uma norma penal aberta para dizer que eu posso processar qualquer pessoa por um crime não específico no Código Penal, na legislação expressa, desde que alguém entenda que aquilo viola algum bem jurídico importante, né? Então, para mim, teria de haver a taxatividade. Mas trabalhando com o que existe, no processo disciplinar não tem esse princípio da taxatividade. Por quê? Por tudo isso que a gente já falou. E aí vai da importância do inciso 3º do artigo 32, porque a gente está falando como plano de fundo das causas de justificação. E aí o inciso 3º diz não constituir o fato infração disciplinar. Tá? Então, todas aquelas causas, e aí é importante para o praça, para o advogado que está nos ouvindo, que todas aquelas causas que são fundamentadas no inciso 2º do parágrafo 2º do artigo 7º, quer dizer, todas aquelas infrações disciplinares todos aqueles processos pautados em infrações não contidas no anexo 1, que se tu te apegue nesse inciso aqui para justificar, mostrando que ele não fere decoro, não fere pundonor, não fere valor, não fere ética, né? Tu teria que construir uma argumentação nesse sentido para te chegar ao resultado de justificação do teu procedimento, né? Então, eu acredito que esse inciso ele ganha relevância nesse contexto onde eu não tenho a taxatividade tão presente. Sim. Né? E lembrando essa característica que falou, né, de uma grande doutrinadora do direito administrativo, que não trata também desse aspecto principal que a gente tem aqui na quarta parte de Justiça e Disciplina, que é a privação da liberdade. Porque quando tu pega o processo administrativo, né, do servidor civil, né, enfim, que não trabalha com essa possibilidade de restrição da liberdade, é uma coisa. E a gente traz essa agravante e o cuidado redobrado que a gente deve ter, né, Juliano? E que o comandante deve tomar cuidado em relação a isso, é que ele está lidando com um dos valores mais importantes do ser humano, que é a liberdade, né? Então eu diria que todos os cuidados eles devem ser redobrados aí na análise jurídica em relação a isso. Perfeito. Mas... se não ou mais, né? Porque eu sempre trato, quando falam, né, sobre a questão da proteção da liberdade, por exemplo, eu pergunto, né? Todo mundo diz que o principal bem jurídico tutelado seria a vida, mas de que adianta a vida sem liberdade? Né? Então, eles têm uma relevância pau a pau para mim. Sim, sim. Mas, justificando o nosso processo disciplinar, que é o nosso objetivo, a gente falou, né, de algumas causas relativas ao fato, e agora a gente iria para as relativas ao sujeito, ao agente, ao militar, né? E aí, quais seriam essas causas relativas que poderiam gerar o arquivamento, pensa aí, que a gente pode citar? Aí a gente tem o inciso 4º, né, que é não existir prova de ter o acusado concorrido para infração disciplinar, ou seja, não tenho nenhum elemento que indica que aquele acusado, de alguma maneira, e não precisa ser de forma direta, mas de alguma maneira, ele não contribuiu em absolutamente nada para aquela infração que foi apurada e está sendo acusada, né? Essa seria uma quarta hipótese, e dentro dessa perspectiva que tu fez de dividir, né, em relação ao fato, em relação ao sujeito, seria a primeira situação. E aí o inciso 5, que não existir prova suficiente para a aplicação da punição, e aqui eu faço a interpretação de que é específica também para aquele militar. Eu não tenho prova que o Giliar cometeu, aliás, eu não tenho prova suficiente para a aplicação da punição. Ou seja, na minha perspectiva, não é qualquer prova que é capaz de impor a sanção. Se eu tenho uma prova que é uma prova frágil, eu posso trabalhar na perspectiva da defesa com esse inciso 5º do artigo 32 e dizer, muito embora exista alguma prova, ela não é capaz de ensejar
né, a aplicação da punição. Não sei se tu concorda comigo, assim, Juliano. E concordo, eu acho que esse inciso específico, ele é a materialização no regulamento disciplinar do indúbio pro réu, né? Na dúvida, absolve-se o acusado. É isso que ele está falando, né? Então eu não tenho prova suficiente, porque a gente tem que lembrar o seguinte: para eu punir, eu tenho que ter um juízo de convicção absoluto, assim, eu tenho que ter a comprovação, eu tenho que ter provas contundentes para formar um juízo de convicção da aplicação. Se eu afasto, se eu gero a dúvida, essa dúvida tem que beneficiar o acusado. Então eu acho que aí materializa o indúbio pro réu e né, a presunção de inocência, que é o princípio constitucional da presunção de inocência, e serve para beneficiar, é uma causa que eu categorizo ela como relativas ao sujeito, porque ela decorre desse princípio da presunção de não culpabilidade, que tu não é culpado até que se prove o contrário, né? Então ela entraria aí. E depois a gente iria, então, para as causas de justificação, que seriam aquelas causas que, quando existentes, mesmo que o fato tenha existido, eu comprovo que o fato é uma transgressão disciplinar, mas ela vai me dar circunstâncias em que, mesmo incorrendo na transgressão disciplinar, eu não mereço ser punido. E aí, quais são essas circunstâncias? A gente tem, assim, eu diria, Juliano, que são essencialmente questões que encontram correspondência na legislação penal com as excludentes de ilicitude, né? A gente tem ali, claro, tem a questão a linha A seria do artigo 6º, que é o motivo de força maior, ou caso fortuito, né? Que é aquele evento inevitável, imprevisível e tal, que a gente acaba tendo mais contato com ele, até mesmo às vezes no direito civil, né? Motivo de força maior, aquela coisa toda, né? E que, claro, e aí o militar dentro da defesa ele vai tentar fazer uma correlação em relação aos fatos em algum evento como esse, né? Um evento da natureza, não previsível, inevitável, né? E existe uma diferença em relação a motivo de força maior ou caso fortuito, né? Mas infelizmente, eu não sei, às vezes que eu já utilizei essa fundamentação, pouco foi analisado essa vamos dizer assim, o que caracteriza cada uma delas, e sequer colocado como sinônimos, que não são, mas mesmo assim é praticamente descartado uma análise em relação ao que a gente está falando hoje, que é a análise da solução. Quando é posto na defesa, né, pouco acaba se adentrando em aspectos jurídicos para refutar, para afastar a argumentação da defesa em relação à presença de uma causa de justificação, como consta na linha A do artigo 32. Deixa eu fazer um parênteses, porque assim, pouco esforço se faz nas soluções para afastar qualquer tese jurídica de defesa. Sim. Tu pode fazer, a gente se desdobra comprovando para tentar mostrar que aquele fato de determinada maneira não merece uma punição, e às vezes a administração nem faz esforço para afastar a tua tese. Ela simplesmente diz que não, existem elementos que nos levam a um juízo de convencimento. Não, e aí olha essa frase que é muito comum, né? Olha a carga argumentativa que ela traz para quem está dizendo isso, né? Quais os motivos de convencimento, por que eles convencem, e na medida que contrapostos com a tese de defesa, por que são mais fortes, né? Isso, eles se escondem atrás simplesmente de uma frase vaga, né, para afastar. Então, só quando tu falou disso, olha, não se enfrenta muito, eu acho que, lógico, não vamos generalizar, né? Mas muitas vezes a gente vê que não se esforçam muito para afastar qualquer um desses elementos que tu trouxer. Mas como a gente, né, trabalhando como jurista, aplicador jurídico, né, operador jurídico, a gente tem que produzir a nossa defesa sempre levando como o objetivo lógico, nem sempre, né? Às vezes eu tenho um caso de punição que eu não vou conseguir trabalhar com uma causa de arquivamento ou de justificação, eu vou ter que trabalhar só na aplicação da punição, o que também pode ser considerado um ótimo resultado no final, né? Sim. Mas enfim, se tu quer justificar
ou arquivar o teu procedimento, tem que trabalhar olhando para o artigo 32 da RDBM, né? Sim. E aí tu falava do motivo de força maior ao caso fortuito, né? Sim. E depois tem aquele outro que é o clássico, né? Que é o legítima defesa. Legítima defesa própria ou de outrem, né? Que aí também sempre, no caso a caso ali, o militar vai buscar uma correspondência em relação àquela conduta. Bom, utilizou da força, fez isso e aquilo, bom, tá, mas eu estava em legítima defesa e tal. Claro que aí começa a entrar as nuances. Estava no estrito cumprimento do dever legal, ou estava em legítima defesa, né? Ou estava no estado de necessidade, que aí são figuras, são institutos jurídicos típicos também, né? Do direito penal comum, inclusive, militar, e a gente vai ter também aqui, vamos ter a referência, né? Vamos ter a prescrição expressa, a previsão expressa no RDBM, como também sendo uma situação jurídica que se existente comprovada. E aí nesse ponto eu acho que é interessante, Guilherme, que aquele artigo, salvo engano, acho que é o 34, que vai falar sobre o ônus de prova e tal, aqui sim, eu acho em relação às excludentes de licitude, que aqui a gente poderia encontrar correspondência e essa atribuição, né, do ônus do militar realmente comprovar que ele estava num estado de necessidade, num cumprimento de dever legal, enfim, aí eu acho que a gente poderia... Desculpa, só fazendo aqui a coisa, é o 30, né? O 30 diz que compete ao acusado do procedimento disciplinar provar as causas motivativas, extintivas ou impeditivas da aplicação da sanção disciplinar. Ok, então é perfeito. Eu acho que tu tem que, na tua linha de defesa, o ônus da prova vai incumbir ao acusado. Agora, isso não pode, isso tem que ser contraposto ao princípio da presunção de inocência, né? O que ele alega, beleza, ele prova o que ele alega. Mas a questão que, e aí é o que funda, na verdade, um processo, né, é de quem é o ônus de provar, vamos dizer assim, a existência do fato, né? Porque a gente está falando o que é um sistema acusatório e o que é um sistema inquisitório, né? Ou, enfim, não vamos entrar na questão toda divergente do sistema misto, mas eu acho que a figura da imparcialidade, como foi, por exemplo, nos tomou um episódio todo, a imparcialidade do julgador ela vai nos dizer muito em relação a que tipo de processo nós estamos diante, né? E também em relação a quem compete as figuras dentro do processo. Eu tenho um julgador, eu tenho alguém que está sendo acusado, e o acusador, na verdade, a própria formulação da notificação, mas essa questão da gestão do ônus de prova também vai nos dizer muito diante, vai nos dizer de que processo nós estamos diante, né, e qual é realmente a estrutura que baliza esse tipo de processo. Então, por isso que eu digo, eu faço a ressalva em relação às causas, às excludentes de licitude, né, mas que o militar não tem que provar a sua inocência, como tu muito bem esclareceu, e é um ponto realmente muito delicado. Eu diria mais, Guilherme, eu diria que é um ponto talvez mais sensível do RDBM e de toda a discussão em torno dessa presunção de inocência, dessa presunção de culpabilidade que a gente já tanto abordou nesses últimos episódios falando de PADM. Eu diria que essa talvez é a chave que talvez nos permita avançar, né, para uma segunda perspectiva de análise jurídica em relação a essa temática de que é necessário que eu prove a minha inocência ou ela deve ser presumida, e aí a gente vai ter dispositivos como tu muito bem referiu, é o inciso 3, não, é o 5, eu acho que tu falava, em relação à inexistência de prova suficiente para a aplicação da punição, que remete, né, uma interpretação para que, na dúvida, eu tenha que beneficiar o acusado. Mas, enfim, fazendo esse adendo em relação às excludentes de licitude, que eu entendo que realmente elas têm um tratamento diferenciado e uma preocupação por parte da defesa, né? E aí sim, passamos pelas excludentes de licitude típicas ali, chegamos com a ação irresistível, e uma que é muito comum, eu trabalho bastante com ela aí, com a inexigibilidade de conduta diversa, né? Que nada mais é, assim, para quem não conhece muito os termos jurídicos, e até eu peço excusas, às vezes a gente começa a falar muito juridiquês, mas tem algumas coisas que realmente, para preservar a transmissão do que a gente pretende levar para o nosso ouvinte, às vezes a gente não consegue utilizar vamos dizer assim, no reducionismo, e a gente precisa adentrar um pouquinho mais, né, na questão jurídica. Mas retomando, então a linha F, que é a inexigibilidade de conduta diversa, um nome bonito, um pouco extenso,
ele vai nos remeter a isso, né? É uma ideia de que naquelas circunstâncias, né, naquele contexto, não era exigido, né, não era possível se exigir uma postura diferente do militar. E aqui eu tenho uma chave, eu tenho um coringa para a defesa, eu consigo utilizar em diversos aspectos. Não sei se tu trabalha bastante também com essa linha F, Juliano. Sim, ela é... Cara, eu quando eu estou construindo a defesa, né, eu vou analisando os fatos, encaixando e o processo se mostra, né? O processo te mostra o que ele é, se ele é uma inexigibilidade, se ele é uma legítima defesa, se ele é um estrito cumprimento do dever legal, e aí a gente teria, enfim, porque eu acho que a inexigibilidade ela é tanto coringa que ela se enquadra em várias outras, porque se eu estou diante de um motivo maior, de força maior, caso fortuito, de uma legítima... Desculpa. Tomar uma água. Fica tranquilo, e eu estava fazendo, enquanto tu estava fazendo essa referência, que a gente acabou chegando mais próximo do final do nosso episódio e ainda não conseguimos avançar nos vetores da aplicação da sanção disciplinar. Né? Olha que loucura. É. Mas, olha só, a inexigibilidade ou conduta diversa, vejo que ela cabe em todos os outros, né? Porque se eu estou diante de um estado de necessidade, de uma legítima defesa, eu estou diante de uma inexigibilidade de conduta diversa. E eu acho que só para exemplificar e ficar claro, quando tu estava falando, me veio a ideia de expor para o pessoal que uma legítima defesa, por exemplo, é quando tu está sendo acusado daquela transgressão do uso de violência na função policial, porque o teu preso ele apareceu lesionado, né? Aí o que tu vai alegar? Legítima defesa é quando ele resistiu de forma ativa, por exemplo, a condução dele ou a abordagem, e tu teve que fazer o uso moderado da força, aquilo é legítima defesa. Quando a lesão causada no preso resultou do ato de algemação, por exemplo, é estrito cumprimento do dever legal, porque eu estava numa condição onde me era legítimo o uso da força para conduzir ele até a delegacia de forma coercitiva porque ele não estava colaborando, né? Então, todos esses momentos eu vou ter uma inexigibilidade de conduta diversa, porque eu preciso fazer aquilo que a lei ou que o próprio regulamento exige que eu faça para chegar naquele resultado, né? Então, me veio só para deixar claro para o pessoal o que seriam essas causas, né? Coação irresistível é uma coisa que raramente acontece, mas eu acho que a gente poderia frisar como aquela situação de alguém coagido a agir seria alguém que foi determinado por um superior que tomasse determinada atitude, né? Coação irresistível. Irresistível, né? Aquela que tu não tem forças para se opor, né? E lembrando que a outra questão que eu trago muito nas minhas defesas é a questão a responsabilidade pela ordem dada, pelo fato, né, ela vai recair sobre quem deu a ordem, né? Se a ordem não é manifestamente legal, não é uma ordem absurda, ou se for, mesmo que seja, o praça tiver de cumprir, ele pode exigir explicação, ele pode exigir que seja dado por escrito, mas se qualquer ilícito, seja criminal ou administrativo, surgir daquele fato, essa responsabilidade não recai sobre o praça que executou a ordem, sim sobre a pessoa que deu, né? E aí, enfim, só para exemplificar, que quando o praça age, né, e entraria aqui, eu vejo que entraria no estrito cumprimento de dever legal, porque eu sou obrigado no juramento que tu faz quando tu entra na brigada, né, cumprir rigorosamente as ordens, né, a que eu tiver subordinado, a legislação, enfim, entraria, né, nesse ponto, mas eu acho importante frisar que o artigo 5º do RDBM diz que as ordens devem ser executadas, cabendo inteira responsabilidade à autoridade que as determinar. Esse é um ponto também importante para basear uma defesa, né? E, cara, então a gente falou, permeou, talvez não esgotou, porque cada um desses pontos a gente poderia fazer um episódio separado, mas a gente passou pelas causas de aplicação de excludente, e quando não tem essas cláusulas e eu vou tomar uma punição,
o que eu preciso cuidar? Quais são os vetores para definir se a punição vai ser maior, se vai ser menor? E se tu pode trazer para nós um pouco disso, Marcos. E eu te sugiro, Giliar, considerando que a gente já está aí passando dos 30 minutos, que a gente aborde esses vetores da sanção disciplinar num episódio específico, onde a gente pode trazer para o pessoal tanto os vetores da aplicação da sanção lá do artigo 34, salvo engano, né? Fazer uma correlação com o artigo 8º, dar uns bisu para o pessoal em relação a isso, né? Ao que pode ser trabalhado nessa defesa, quais são esses vetores que devem necessariamente serem analisados e que depois vão ser contrapostos para balizar realmente o quantum da sanção, considerando que eu tenho às vezes um lapso lá de uma margem de 1 a 10 dias, a 30 dias, tá, mas e aí? O que vai ser, o que vai, como diz, o que vai pesar para aquela autoridade decidir o quanto vai ser mais leve, mais pesada uma sanção, ou, enfim, uma detenção, por exemplo, quantos dias que vai ser imposto em relação a uma transgressão que tem essa margem, e aí, como tu falou, é discricionário do comandante, mas ele está atrelado a alguns critérios legais. Né? Mas considerando a extensão e os demais elementos que integram, eu acho que a gente pode avançar num próximo episódio. Perfeito, né? Não adianta a gente atropelar também, porque é uma questão bem importante, né? Vai basear muito a defesa que tu vai fazer no procedimento, não existe, né? Defesa sem tu tratar sobre a dosimetria da punição. Eu acho que cabe sim. Merece, né, a gente dar uma atenção especial. Merece, e que nem essa terminologia que tu utilizou, na verdade, ela faz parte. A gente pegar o processo, por exemplo, né, o processo penal normal, assim, né, tanto comum quanto militar, a gente vai ter a fase, por exemplo, da sentença ali em relação à dosimetria de pena, né? E claro, aqui a gente está falando sanção, que tem uma característica, uma finalidade diferente de pena castigo. Não vamos entrar todas aquelas teorias em relação à pena, mas na sanção a gente tem um objetivo diferente da administração, né? Que é essa manutenção, ao fim e ao cabo, da manutenção da hierarquia, da disciplina, caráter pedagógico. Então eu acho que considerando todo esse contexto e o que envolve, né, e a importância disso na defesa, nos recursos, coisa que é pouco batido, sabe, Juliano? Eu trabalhei em ação de justiça e, enfim, deparei com diversas defesas, enfim, a gente analisava ali, eventualmente prestando algum assessoramento para o comando, e poucos advogados têm esse cuidado de atacar, né, de fundamentar e de alguma maneira contrapor e colocar a necessidade de uma fundamentação da autoridade em relação a todos os vetores que realmente devem ser observados ou não, como a gente vai ver no próximo episódio. Perfeito, é isso aí. Então, com isso, encerramos esse 10º episódio, se não me engano, é o 10º episódio. Olha, 10º episódio já do projeto Quarta Parte Justiça e Disciplina, deixando sempre aquele apelo padrão que quem estiver nos ouvindo ou nos acompanhando pelo YouTube, que compartilhe com os colegas aí e dê visibilidade para o nosso projeto, porque a ideia aqui é levar conhecimento jurídico, militar, administrativo, principalmente para os praças, para os colegas advogados que atuam na área. Eu acho que é isso que nos move, né? Isso que faz a gente dedicar um pouco desse tempo aí para gravar esses episódios. Então fica aqui, meu muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, muito obrigado a todo mundo que nos assiste. E nos encontramos aí sim no próximo episódio para finalizar, talvez, essa questão da análise, da solução, enfim, análise do processo administrativo disciplinar militar. Aguardamos vocês na próxima sexta, né, Juliano? Quarta parte, Justiça e Disciplina, boletim vai sair na sexta-feira e mais um episódio certamente estará à disposição de vocês.